Muita paz a todos, Jesus nos abençoe, que a possibilidade desse reencontro a todos nós é um momento de alegria, né, Luz? É um momento de confraternização, é um momento em que nós podemos interagir e estudarmos o Evangelho de Jesus, as questões do Livro dos Espíritos, enfim, nos envolvermos com um aprendizado diferente do aprendizado que o mundo nos oferece. O aprendizado aqui é do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, é o aprendizado para as nossas vidas, porque nós já frequentamos escolas, já temos conhecimentos do nosso trabalho, já conhecemos as nossas tarefas, já conhecemos uma série de informações restritas e importantíssimas para a nossa vida no corpo físico. Mas agora o Evangelho de Jesus é um convite à renovação espiritual. Nós vamos falar de nossas condições espirituais, de informações que dizem aos nossos corações caminhos, que dizem aos nossos corações oferecimentos que nós podemos fazer de nossas vidas, como podemos viver. Enfim, a possibilidade do nosso crescimento espiritual. O irmão X, Humberto de Campos, ele escreveu vários livros através do Chico Xavier. Conhecido por irmão Chico, conhecido por Humberto de Campos, era o seu nome, né? De jornalista, de escritor da Academia Brasileira de Ciência. E tem um livro que chama-se Pontos e Contos. Na introdução desse livro, ele dá algumas informações a respeito do celeste orientador. Ele fala que o Evangelho de Jesus é o livro da vida e que está cheio, repleto de pontos e contos divinos trazidos pelo amigo celestial. Em cada página, o Espírito do Mestre de Jesus resplende, ilumina, apresenta-nos carregado, pleno, sublime de graças e encantamento, beleza e simplicidade. É a história do bom samaritano, é a exaltação de uma semente da mostarda, o romance do filho pródigo, o drama das virgens loucas, a salvação do mordomo infiel, o ensinamento da dracma perdida, a tragédia da figueira infrutífera, a lição da casa sobre a rocha, a parábola do rico, a rendição do juiz contrafeito. Enfim, ele deu os títulos aqui, né, para os contos de Jesus, e ele coloca também uns títulos, né, num livro dele chamado Pontos e Contos. E esse livro é interessante e oportuno. Ele tem o seguinte título: As Portas Celestes. Conta ele, vou fazer a narrativa pela minha emoção, pelo meu entendimento e pelo meu coração, que um grupo de desencarnados, mortos, já não estando mais no corpo físico, estando no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, estava nas esferas inferiores e integrava este grupo alguns cristãos de diversas escolas, da escola espírita, da escola católica, da escola evangélica, da escola do protestantismo, de outras religiões que não sejam o cristianismo, várias pessoas, espíritos
estavam ali e numa área, numa zona muito escura, de muito sofrimento, e eles perguntavam de si para consigo: onde estão os anjos? Onde estão os tronos de arcanjos, os gênios do paraíso, que não se apressam em servi-los, em recebê-los? E em torno daquela neblina densa, uma penumbra indefinível, onde o refúgio da paz? Onde o asilo da recompensa? Longos dias de aflição, a jornada angustiosa prosseguia. Depois da surpresa, vem a revolta. E após a revolta, vem a queixa. Terminada a queixa, vem o sofrimento, sempre construtivo. E com esse surgiu a prece. E eles lembraram, então, aquele grupo que perambulava, né, em suas lágrimas, em suas dores, agora, no mundo espiritual, nas esferas inferiores, lembraram da prece. Fizeram a sua prece. Cada um fez a sua prece, no seu conhecimento religioso, no seu entendimento das condições que ele poderia ter dentro de si, com as perguntas, as lágrimas, as solicitudes, enfim. A prece. Após a prece, em seguida, a oração. Eis que aparece a resposta. Iluminado mensageiro, em vestidura resplandecente, desafia a planície, a sombra da planície, faz-se visível a uma certa altura e a uma certa distância. Sentem-se engrandecidos pelaquela presença nobre, perguntam-se: seria Jesus ou não seria Jesus? Ante aquela perturbação daqueles momentos iniciais, o emissário tomou a palavra e esclareceu fraternalmente: paz em nome do Senhor, a quem endereçasse vossos apelos. Vossas súplicas foram ouvidas. Que desejais? Aí um logo se adiantou: anjo celeste, estamos com as roupas rasgadas, rotas, sujas. Não estás vendo a nossa necessidade? Estamos cansados, exaustos, vencidos, com fome, famintos, sem descanso, vencidos. Fomos crentes, acreditávamos em Deus, acreditamos em Jesus, fervorosamente, quando no mundo. E onde se encontra o Redentor das almas, que não nos salva? Cadê o príncipe de luz? Por que nos deixa em plena treva? Que desejamos? Nada mais do que o prêmio da nossa luta. Não pôde prosseguir, porque seus olhos, já marejados de lágrimas, transbordaram em um pranto, sufocando sua garganta, não conseguia mais falar. E o preposto do Cristo,
Contudo, manteve-se imperturbável. Considerou: a justiça divina nunca falhou. Nunca falhou no universo. Responderam entre eles: mas nós estamos sofrendo. Como? Certamente somos vítimas de algum esquecimento do alto, de Deus nosso Pai, de Jesus. E esperamos ser acolhidos. O pranto faz parte da nossa vida. E o amigo espiritual enviado de Jesus não se deixou impressionar e falou: vejamos, respondei-me em sã consciência, quando na terra, quando encarnados, quando no corpo físico, que agora está lá naquela urna, no Campo Santo, como cada um de vocês agiu? Como vocês amavam a Deus? Me diga do fundo do coração de vocês. Vocês amavam a Deus? Todos diante daquela luz, diante daquela presença nobre, não conseguiram divergir. Não conseguiram ir contra a verdade. E responderam: não. Lembravam, por de certo, do conselho de Jesus, que amar a Deus é amar ao próximo, como a si mesmo. Jesus esclareceu isso. Continuou o benfeitor, então, naquela região de tanto sofrimento. Considerastes os interesses do próximo como se fosse seu? A dor do próximo era a sua dor? Não. E o egoísmo? Você negou o egoísmo? Você suportou a sua cruz sem reclamar, seguindo a Jesus? Não. Colocaste a vontade divina acima dos seus próprios desejos? Não. A sinceridade. Fizeste brilhar no seu coração a luz que os céus te conferiu? Não. Auxiliaste os vossos inimigos, aqueles que vos perseguiam, você derramou os bens para quem te caluniou e te dilacerou? Não. 70 vezes 7 foi o seu perdão? Não. Você foi fiel até o fim? Não. Carregaste as cargas um dos outros? Ajudaste quem não estava conseguindo carregar sua carga? Não. Sim, 10 lições ensinadas por Jesus, aprendidas. Você disse não a todas? Que direito invocais? Como anotar, explicar, esclarecer
que alguém tenha um livro, mas não lê o livro. Que alguém tenha condições de aprender as lições, mas não aprendeu. Como se faz isso? Oh, anjo bom, mas nós já morremos na terra. Acrescentou um com voz triste, desencantado, com aflição e amargura. O mensageiro, porém, arrematou com serenidade. Diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou recomeçar da experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz, algum tem o direito de invocar a presença do Mestre de novo, antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para a distração voluntária. Nesse mesmo instante, o benfeitor tornou ao plano superior, de onde viera, enquanto os peregrinos, ao invés de prosseguir em viagem para o mais alto, ainda continuaram em pranto, obedecendo o impulso irresistível que os conduzia ao pranto. Bem, nesses momentos em que a gente escuta falar tanto de morte, a gente fica com o coração partido, não é verdade? Cada um de nós aqui temos um amigo, algum conhecido, alguém do nosso convívio que retornou à pátria espiritual há pouco tempo, há algum tempo. Os canais de televisão dão a quantidade de brasileiros que estão infectados, que vacinaram, que não vacinaram, que pegam doença por dia, pega corona por dia, que morre por dia. Está desse jeito, não é verdade? Ligar a televisão, se não tiver o cuidado de procurar algo enobrecedor, só vai encontrar algo que nos arremete a lágrimas ou a revolta. Mas Jesus foi Mateus capítulo 20, versículo 22. Mas nesse capítulo 20, é naquele momento que chega uma senhora, mulher de Zebedeu, chega com os filhos, 2 filhos, perto de Jesus, e fala, se aproximando, Jesus pergunta: o que desejas? Pergunta Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis. É a resposta de Jesus. Contestou Jesus, Não sabeis o que pedis. Poderá seus filhos beber do cálice que eu vou beber, ou ser batizado no batismo pelo qual eu vou passar? E aí o diálogo continua, daria para muita análise. Mas nós, porém, vamos ficar com esse versículo 22. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis? Na realidade, muitos de nós que estamos numa
num templo religioso, numa casa religiosa, que vamos à casa religiosa, vamos pelas nossas necessidades. Todos nós que estamos aqui, não é, Luzia? Todos nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui, né, doutor? Todos nós que estamos aqui, nós temos um pedido a fazer. Nós temos uma necessidade. Podemos ter vindo porque recebemos um convite, mas, no fundo, a nossa necessidade nos traz aqui hoje, ou nos leva aos templos vizinhos aqui que nós temos, de outras religiões, de outras instituições aqui próximo de nós, ou no centro da cidade. Todos nós temos um desejo. Mas, na verdade, como disse Jesus, nós não sabemos o que pedimos. Porque em nossas vidas, nos momentos de dores e lágrimas, muitas vezes são as lições que chegou ao nosso convívio familiar. Agora, com a pandemia, em que a nossa sociedade, o nosso Estado, a nossa organização civil passa por esses momentos de mais dificuldade, dizem, né, o Chico tinha sempre ao lado da cama dele uma frase: isso também passará. Isso vai passar. Isso vai passar. Isso não se fará eternamente em nossas vidas. Isso é momentâneo. Isso é a condição do corpo físico. É a condição de nossas vidas. O corpo físico adoece, pega doença, sempre sobrevém desastre, surgem dores e nós vamos em nossas vidas. Se nós não cuidarmos, nós vamos ter tédio, vamos ter depressão, se nós não nos atentarmos. Que isso é momento. Pandemia é só pegar os fatos históricos anotados pela nossa história. Já aconteceu, já teve, já vieram ter conosco desastres de várias maneiras. Mas se nós não cuidarmos, nós teremos a incompreensão dos nossos deveres. Falo de mim para comigo, porque de repente pode transparecer assim: o Wilson é cumpridor dos seus deveres. Se eu desse a palavra para a Sueli ali agora, ela também não é muito de falar, mas se ela tivesse coragem de falar sobre, ela sabe. O tédio sempre representará em nossas vidas motivos para as nossas lágrimas. Então não deixemos, não vamos. Tem uma frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo, cunhada por Allan Kardec, também no Livro dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. Eu colocaria um pouco diferente, né? Ele colocou lá para dizer que a caridade é que salvava, não era a instituição religiosa a qual você pertence que vai te salvar. Mas eu colocava assim, olha, fora da caridade não tem salvação. Não tem solução. Não tem solução. Não tem. Lembra que no início nós falamos aqui um pouco das nossas condições de aprendizado? Do aprendizado espiritual, do aprendizado das leis divinas.
de nos modificarmos, não tem outra maneira. Não existe outra maneira. Que essa reflexão que Jesus fez com aquela mulher que foi lá com os 2 filhos, né? Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Que a gente saiba o que pedir. Sem as nossas exigências, das nossas contingências. O que vamos pedir? Pelas quais, das dores e das lágrimas, vamos pedir ajuda. Pelas quais. Que Jesus nos abençoe, que possamos aproveitar a esse momento para refletirmos com relação ao que pedimos. Uma coisa é certa: a compreensão da vontade de Jesus ao nosso respeito. Não nos faltará amparo. Jesus ama a todos nós. Deus, nosso Pai, nos ama. A nossa Mãe Maria Santíssima nos ama. Nos ampara, nos assiste, nos encaminha para que estejamos presentes, por exemplo, ou nos encaminha para que a gente faça um estudo do Evangelho, da lição que a gente precisa ter. É bem verdade que nós todos nos conhecemos aqui. Todos nós já participamos dessas atividades do Lar de Nazaré. É bem verdade. Já nos conhecemos. Mas a verdade, ela é libertadora. Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Agradecemos a todos a presença. Vamos fazer uma prece para dizermos a Jesus do nosso desejo, da nossa vontade. Jesus, Senhor, aceite de cada um de nós o nosso compromisso da tarefa do bem. Aceita de cada um de nós, Senhor, o nosso desejo de sermos melhores. Sabemos, Mestre, das nossas solicitações, o Senhor sempre nos oferece a oportunidade de aprendermos. Então, dê-nos força, Senhor, dê-nos coragem, para que possamos superar a nós mesmos nesses momentos de aflições, nesses momentos de dores e lágrimas, para que tenhamos a confiança, mas também saibamos viver o vosso Evangelho, hoje e sempre. Que assim seja.